Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar de um autor que gosto muito, o Germano Almeida, que é um autor cabo-verdiano. Vamos falar de uma das suas obras, que é Os Dois Irmãos. Ok. Eu já li outras coisas do Germano Almeida, principalmente na faculdade. Li um conto e li O Testamento do Senhor Nepomuceno. E foram duas obras das quais eu gostei muito, identifiquei-me muito com a escrita, mas principalmente no Testamento do Senhor Nepomuceno, eu senti que quando acabei de ler o livro, eu senti que não tinha percebido o livro perfeitamente, não sei porquê. E acabei com a mesma sensação quando acabei de ler este livro, Os Dois Irmãos, porque quando eu leio os livros de Germano Almeida, eu fico sempre com a sensação de que perdi alguma coisa, ou que não sei, perdi alguma coisa, porque os livros dele às vezes são, por serem, às vezes podem parecer pequenos, mas têm imensa informação e imensas coisas. Tipo, numa frase ou duas, nós conseguimos, sei lá, ele consegue dizer muitas coisas, estás a ver? E às vezes quando nós nos distraímos um bocado, ou quando não estamos assim bem atentas, acabamos por perder algumas coisas. E isso dá-me aquela sensação de que eu não percebi o livro perfeitamente, tal como eu queria. Mas acho que isso é mais uma coisa da minha cabeça do que propriamente uma coisa mesmo verdadeira. E falando agora do Testamento do Senhor Nepomuceno, que é uma das suas obras principais, também queria dizer que existe aqui um filme no YouTube, também podem procurar o filme desse livro. Eu comecei a ver o filme, mas não acabei e achei bem interessante. Penso que os produtores são brasileiros, tanto que os atores também eram brasileiros. Mas achei bastante interessante e gostei, mas acho que é importante ler o livro antes de ver o filme, porque acho que nos dá outro entendimento, dá uma dimensão completamente diferente. Por isso, leiam o livro, vejam o filme e também um dia destes, quem sabe, também vem cá fazer um vídeo sobre esse livro, O Testamento da Senhora Nepomuceno Araújo da Silva, penso que seja assim, porque eu nunca sei se era Araújo da Silva ou Silva Araújo, mas ok. Mas vejam o filme, leiam o livro, aconselho mesmo vivamente. Mas hoje vamos falar dos Dois Irmãos. Eu acabei de ler este livro assim há algum tempo e estava a pensar se fazer um vídeo ou não fazer um vídeo sobre este livro. Não por não ter gostado ou não por essas razões, mas por conseguir condensar assim em 10 minutos, por não saber se iria conseguir condensar assim em 10 ou 15 minutos aquilo que eu queria dizer sobre ele. Não queria fazer um vídeo assim muito extenso, né? Mas pronto. Tal como já vi, eu nunca assisti a uma entrevista assim mesmo do Germano Almeida, eu só leio assim algumas descrições dos livros, tal como aparece aqui, e já li algumas, e é sempre nessas descrições ele diz sempre que o motivo, assim, aquilo que lhe leva a escrever os livros é o facto de estes personagens que normalmente aparecem nas suas histórias, não o abandonarem, não o largarem. Para ser mais clara, existem estes personagens que ele cria e põe nas suas histórias, são personagens que já estão na sua cabeça há muito tempo e ele constantemente e em várias descrições que ele faz dos seus livros, ele menciona muitas vezes isto, que esta tal personagem não me largou, ou não me consegui desligar deste tal personagem, não me consegui desligar desta determinada história. Então decidi escrever o livro sobre isso para, de certa forma, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, eu penso que ele escreve os livros para precisamente libertar-se dessas personagens, dessas histórias, dessas coisas que acontecem na sua vida, que ficam na sua cabeça e que ele não consegue se libertar, que não conseguem sair da cabeça dele. E vou ler aqui um certo que ele escreve aqui para se tornar tudo muito mais claro. Aqui ele diz assim: a história que serve de suporte a esta história aconteceu lá pelos anos de 1976, alguns na ilha de Santiago.
como agente do Ministério Público, foi responsável pela acusação de André pelo crime de fratricídio. Só muitos anos depois percebi que André nunca mais me tinha deixado em paz. Devo-lhe por isso este livro no qual a realidade se confunde com a ficção. Então aqui pode-se ver claramente aquilo que eu acabei de dizer. Esta história aconteceu de facto e o personagem, o réu neste caso, não saiu da sua cabeça. Foi uma história que não saiu da sua cabeça. Foi um personagem, uma entidade que tomou conta dele e que tomou conta do seu pensamento. E acho que a escrita de Germana Almeida, pelo menos em muitos livros que eu vi e que eu sinto e que eu percebo, isso é quase como uma libertação. É uma libertação desses pensamentos, desses personagens, desses pensamentos que lá está, que se traduzem em personagens, em entidades. E eu acho que é uma forma. Eu acho que a escrita lá está de Germana Almeida é muito pautada assim por essa libertação de alguma coisa, libertação de determinados pensamentos, libertação de determinadas memórias, de determinadas sensações, de determinados pensamentos que ele quer ver postos no papel. E também a escrita de Germana Almeida também é uma escrita bastante particular, uma escrita bastante especial, por assim dizer. E é como acontece, este é o segundo livro que eu leio dele e também é um livro onde não se encontram, não existem falas, não... É tudo texto corrido, não existem falas nem nada disso, é tudo texto corrido e dá sempre aquela sensação de que o autor, tipo, é como o José Saramago também, que não utiliza falas nem nada disso, é tudo texto corrido e dá aquela sensação mesmo que o próprio autor está a contar a história. E isto pode ser, e a história pode ser inúmeras coisas, pode ser realidade, pode não ser realidade, pode ser um pensamento, uma fantasia, enfim, é um ser ou não ser, é tipo aquele espaço onde pode ser verdade e pode não ser verdade. Enfim, agora passando um bocado para o livro fala mesmo da história de um senhor que acaba por matar o seu irmão por o seu irmão andar a traí-lo com a sua mulher. Ou seja, o irmão andou a dormir com a Maria Joana e a Maria Joana era a mulher do André. E então o João decide matá-lo por isso. E a história acontece durante o julgamento do André. Existem várias testemunhas e parece que toda a gente está do lado de André, toda a gente apoia-o por achar que ele fez aquilo de uma forma justa, que foi justo aquilo tudo acontecer, que era mesmo assim que deveria ter sido feito. O André, falando um bocadinho do André, o André é um imigrante português, é um imigrante cabo-verdiano em Portugal, por assim dizer, e nesta história ele volta à sua aldeia, porque já não me lembro muito bem, mas acho que é chamado do pai, o próprio pai diz-lhe que é bom ele voltar a Cabo Verde para ver o que é que estava a passar, porque toda a gente já tinha descobrido que a Maria Joana andava a dormir com o João. Então, ele volta, ele regressa e ao regressar percebe que ninguém lhe fala, que toda a gente ignora-o completamente, que ninguém o trata da mesma maneira. E para ele foi algo que o chocou bastante. Pelo menos aquilo que eu li do meu ponto de vista, foi uma das coisas que mais o chocou, foi o facto de ele ter chegado e de ninguém o ter visitado, de ninguém falar com ele, nem nesse dia da sua chegada, nem nos próximos dias. Então havia este clima assim bastante hostil, né? E depois o João, o próprio André, o próprio pai diz ao filho que a mulher dele anda a dormir com o próprio irmão, mas ele não acredita, ele prefere acreditar no João, no seu irmão, pelo menos aparentemente.
E depois, pronto, os dias foram-se passando e ele sempre naquela dúvida, será que é verdade, será que é mentira? Mas para mim, assim, pelo que eu li, por aquilo que eu sinto, ele no fundo sabia que era verdade, mas estava um bocado em negação, porque aquela situação, porque aquilo tudo estava a acontecer e iria lhe meter numa situação bastante complicada, porque a população em si virou-lhe as costas e para mim virou-lhe as costas para que ele fizesse justiça, entre aspas. Não, a população não queria se meter naquela situação e eu acho que só voltariam a falar com ele e foi mesmo isto que aconteceu, foi mesmo isto que aconteceu. Só voltaram a falar com ele, só voltaram a tratar-lhe como antes, quando ele matou o próprio irmão. Então parecia que tinha que se fazer justiça, tinha que acontecer alguma coisa. O André só voltaria a fazer parte da sociedade quando ele tomasse a atitude que os outros esperavam que ele tomasse. E é uma situação bem complicada. Então o André, numa noite, depois de ter tido um sonho, e nesse sonho, pronto, ele tem aquela sensação de rebaixamento, de carregar um peso enorme, de ver que o próprio irmão e a mulher riam-se dele e da situação dele. Então nessa noite ele decide matar o irmão à facada num beco. Ok? E pronto. Mas é importante dizer que o irmão não morreu ali naquele preciso momento, né? Que pelo que eu li ele continuou a caminhar e a andar por outros, pela aldeia e depois acabou por morrer a tiro, se não me engano. Já li o livro há algum tempo. Se não estiver correto, a favor, corrijam-me. Mas pronto. E para mim, tipo, os temas principais desta história, pronto, poderiam ser inúmeros, mas eu selecionei 2 temas. E para mim, acho que vou falar do primeiro, que para mim é a pressão social. Ou seja, o João, o André, neste caso, estava, pelo facto de a população não falar com ele, de não lhe dirigir a palavra, sentia-se de certa forma pressionado a matar o irmão, a fazer alguma coisa para voltar a ter a sua dignidade de volta aos olhos dos outros. E no próprio julgamento é muito importante nós percebermos que o próprio juiz não tem dúvidas, ninguém tem dúvidas que foi André quem matou o João, mas foi importante eles conseguirem reconstruir tudo aquilo que aconteceu, perceber quais foram as verdadeiras motivações para tudo aquilo, e nós acabamos por perceber que é claro que sim, o João tem culpa naquilo que o André tem culpa, naquilo que fez por ter assassinado o próprio irmão, mas ao mesmo tempo nós percebemos que ele toma essa atitude devido a variados fatores. Ao pai, que tinha uma atitude bastante rígida para com o João e para com toda aquela situação, aos vizinhos que não queriam falar com ele, à própria mulher que também tinha uma atitude estranha para com ele. Enfim, no fundo a gente acabou por lhe virar as costas. E é mesmo isso, a pressão social e tudo isso também, e misturado com a raiva e toda a sensação que ele tinha dentro de si, acabou por fazer tomar aquela atitude, do meu ponto de vista. Foi isso que aconteceu, né? Mas lá está, este livro acho que é bastante discutível, é um daqueles mesmo bastante discutíveis que nós podemos discutir quais foram as verdadeiras motivações, porque é que determinada coisa aconteceu, porque é que não aconteceu, enfim. Mas este é o meu ponto de vista, né? E claro, se vocês tiverem outras ideias, por favor, façam vídeos, comentem, digam alguma coisa, porque eu infelizmente não encontrei nenhum vídeo sobre este livro e eu acho que é um bocado assim um desperdício, porque o Jamal Ahmed é um grande autor e eu adorava poder ver outros vídeos sobre ele e aprender novas coisas também e ver novos pontos de vista. Epá, interessantíssimo, não acha?
E outro tema que também me chamou bastante a atenção foi porque este livro é também acaba por ser um grande debate sobre o sistema jurídico, não só da sociedade cabo-verdiana, como de muitas sociedades, né? E os próprios magistrados têm uma posição, acho que era o advogado do João, tem uma posição bastante crítica em relação ao sistema em si, em relação à forma como as pessoas eram julgadas, em relação à posição do juiz, que muitas vezes não era a mais correta, no sentido em que os juízes muitas vezes não tinham conhecimento suficiente para julgar determinados casos, para julgar determinados casos, determinados crimes. Então isto também acaba por ser uma crítica ao sistema jurídico e também existe também uma grande dicotomia, assim, por assim dizer, porque o julgamento do André foi propositadamente levado até a aldeia. Ele aconteceu mesmo na aldeia onde tudo aconteceu, na aldeia do André, onde tudo aconteceu. Isto também foi algo muito importante no livro, porque o próprio juiz é que toma essa decisão de levar o tribunal ao povo, de levar o tribunal às pessoas e não fazer com que as pessoas venham ao tribunal. E com isto ele queria mostrar à população como é que era um tribunal, como é que as coisas eram julgadas, o que é que acontecia, o que é que não acontecia, e de uma forma bastante de uma forma bastante engraçada. O Germano Almeida demonstra no livro mesmo que tudo aquilo acabava por ser um show, tipo um espetáculo para mostrar às pessoas como é que era um tribunal, o que é que acontecia, o que é que não acontecia. E também era importante os magistrados terem uma determinada postura, manterem as suas roupas mesmo quando estava muito calor, manterem a sua postura, para levar essa ideia ao povo de que o tribunal era uma coisa séria, de que era uma coisa séria, não é? E que as coisas não poderiam ser julgadas tendo em conta as leis, tendo em conta o senso comum, a ideia geral da população, a ideia que prevalecia naquela comunidade, o que é que deveria ser feito ou não, que a lei era uma coisa transversal a tudo e a todos. Mas até nesta última coisa que eu disse, o próprio juiz teve dúvidas. Ele teve dúvidas em saber como julgar o caso, ele teve a preocupação, por acaso, de tentar perceber aquela sociedade, aquela pequena sociedade, tentar perceber o que é que estava ali a acontecer, o porquê que aquilo aconteceu, porque é que não aconteceu, o que é que estava por detrás daquilo tudo, especialmente o pensamento coletivo que estava por detrás daquilo tudo, né? E ele teve mesmo a preocupação de colocar isso em questão, de trazer isso como um tema, não é? Para o tribunal, não é? E então achei bastante interessante esta parte, e eu digo dicotomia porque existe, do meu ponto de vista, bem, talvez não seja bem uma dicotomia, mas existe este grande fosso entre aquilo que é o tribunal, entre aquilo que são os magistrados e o povo. A audiência estava a ser assistida por muitas pessoas daquela aldeia, mas geralmente eles eram descritos como pessoas que estavam ali por estar, que não estavam a perceber o que é que estava a acontecer, que não percebiam muito bem o que é que estava ali a passar, estás a ver? Então para mim existia assim essa barreira assim bem grande entre o povo, aquilo que era o povo, aquilo que estava a acontecer, entre a população daquele determinado local e os magistrados. E os magistrados também vinham da cidade, não é? E então aí sim pode-se falar de uma dicotomia, porque é a cidade e o campo, não é? E existe
existe, e no livro é bastante específico, que existe esse grande fosso entre aquilo que é a cidade, os valores da cidade, os valores das pessoas que moram na cidade e os valores das pessoas que moram no campo. Sendo que, do meu ponto de vista, as pessoas da cidade estão muito mais próximas daquele padrão europeu de pensamento e de comportamento, e as da cidade têm a sua própria forma de pensar, tanto que muitos achavam, mais uma vez, acharam justo aquilo que aconteceu. E depois muitas pessoas apoiaram o próprio André no tribunal, especialmente pessoas da própria família que antes lhe tinham virado as costas. Enfim, um livro cheio de coisas para dizer, cheio de inúmeros temas para tratar e para debater, né? E pronto, eu espero ter tocado assim, pelo menos em alguns pontos principais deste livro. Espero mesmo que leiam o livro, porque eu tenho a certeza que vão gostar e que se vão identificar com ele. O Germano Almeida ganhou o Prémio Camões, felizmente foi uma coisa bastante positiva, porque não seja apenas pelo facto de que eu agora vou às lojas e consigo encontrar livros de Germano Almeida, e inclusive agora estão a reeditar as obras dele, e isso deixa-me mesmo muito feliz e muito contente. E sei lá, acho que era uma voz que faltava, principalmente agora, principalmente nas livrarias. Quando nós vamos às livrarias, nós não conseguimos encontrar muitos autores africanos, não conseguimos encontrar muitos assim, autores variados, é sempre tudo um bocado escasso, né? E então é muito bom agora quando nós vamos às livrarias e tudo, e encontramos ali imensos livros de Germano Almeida que temos que comprar e encomendar, e é tudo muito positivo. O próximo livro que eu irei ler de Germano Almeida, eu penso que seja um livro que eu tenho, mas não está aqui ao pé de mim, que se chama Eva. É um livro que eu encontrei na livraria no outro dia, e interessou-me bastante, e é um livro que eu quero ler. Mas também, pronto, quero ler todos os outros. Todos os outros também tenho muita curiosidade. Sempre tive em ler A Família Trago, que é um livro que eu queria mesmo ler e perceber o que é aquele livro. Então, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Espero que, eu ainda não fui ver quantos minutos é que tem, espero que não tenha ficado muito longo. E se tiverem alguma coisa a dizer, se leram o livro, por favor, gravem-me um vídeo, ou sei lá, metam no YouTube, digam alguma coisa, ou escrevam aí nos comentários, assim, digam alguma coisa, assim, só porque sim, digam alguma coisa. Seria muito feliz se isso acontecesse, né? E pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Muitos beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau.